É um privilégio estar com vocês nesse sábado. O tema de hoje é o altar de Deus. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Abram a Bíblia em Gênesis 12, versículos 7 e 8. Antes de ler, quero afirmar a minha satisfação de poder participar desse projeto, do estudo do livro Orientação da Criança, que eu tenho em mãos aqui. Quando você olha para ele, é um livro grosso, não muitos têm ânimo de ler um livro dessa espessura, mas quando lemos os capítulos são curtos, o que ajuda muito. E o capítulo de hoje é justamente o capítulo 78, para você ver o número de capítulos que tem o livro. Mas não devemos desanimar de estudar algo que pode trazer um grande benefício à nossa vida. A igreja, então, organizou esse projeto de estudo dessas lições. Eu tenho aqui em mãos o guia, não sei se vocês trouxeram ou têm a oportunidade de ter um desses guias em mãos, mas vale a pena o estudo desses temas. No livro de Gênesis, portanto, nós lemos no capítulo 12, versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8 diz: passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A palavra altar aparece na Bíblia pela primeira vez quando Noé, recém-saído da arca, ele edificou um altar em agradecimento a Deus. A segunda vez que aparece a palavra altar é justamente aqui no capítulo 12, em referência à prática que Abraão instituiu de louvar a Deus, de agradecer a Deus e de adorar a Deus aonde quer que ele permanecesse, onde quer que ele estabelecesse a sua casa. Essa foi a prática de Abraão. Quando nós temos a oportunidade de visitar alguns lugares diferentes, a gente nota quão devoto é esse povo a quem você visita. Eu tive a oportunidade de visitar a Indonésia um tempo atrás, na região onde está a famosa cidade de Bali, ou as bonitas praias que existem ali, onde muitos turistas vão. É uma região diferente da principal ilha da Indonésia, em que 98% são muçulmanos. Na ilha de Bali, a grande maioria são hinduístas. E eu fiquei notando que cada casa tinha um altar na frente. Os hinduístas, eles têm um altar em cada casa, aos seus deuses. E ali eles prestam culto, em cada casa um altar. Morando aqui, há poucos anos que estamos aqui vivendo neste lugar, um dos nossos vizinhos é um muçulmano. E um dia ele nos convidou a visitar a sua casa, e nós fomos. E a primeira coisa que ele mencionou, ao abrir a porta, ele diz: aqui na sala nós temos o lugar das nossas orações. Eu fiquei pensando, pessoas mostram a quem eles são devotas. Há lugares em que nós dedicamos ao culto a Deus. No caso dos hinduístas, cada casa tem um altar. Nos casos dos muçulmanos, cada casa tem um lugar de oração. Cada lugar que você vai num território muçulmano tem espaço reservado à oração. E isto é muito importante. No caso de Abraão, ele passou a adorar a Deus de uma forma visível em cada lugar onde vivia. Portanto, o estudo de hoje, ele fala deste lugar, deste altar. O altar que representa adoração, representa submissão, representa confissão, representa sacrifício
e representa remissão. Todas essas experiências estão vinculadas ao altar. O Deus que você adora, a autoridade a que você se submete, o Deus que lhe dá a ideia de errado e certo, ou de certo e errado, a qual então gera dentro de você a necessidade de confessar os seus erros e pecados. O Deus que oferece a provisão para a salvação, ou seja, o sacrifício do Cordeiro, e o Deus que então opera essa salvação através de Jesus Cristo. Portanto, Deus instituiu o culto como uma forma de trazer o homem para mais próximo, e o altar representa esse lugar de proximidade. Em Gênesis 12, então, nós lemos que Abraão estabeleceu um altar conforme o concerto que Deus fez com ele: eu farei de ti uma grande nação. Então, Abraão estabeleceu ali um altar para Deus. Ellen White comenta isto no livro Patriarcas e Profetas, dizendo que Abraão dá um grande exemplo. E esse exemplo era que onde ele chegasse, onde ele estabelecesse a sua moradia, ele construía um altar. E ele convocava todos os que estavam sob os seus cuidados a participar deste sacrifício no altar, pela manhã e pela tarde. E o mais interessante, que esse texto menciona que quando esta tenda era removida, ou o acampamento era levantado, o altar permanecia ali, porque o altar não era um móvel, não era parte da mobília. O altar era um monumento de pedras que permanecia no lugar, mesmo que as pessoas que moravam naquela região, naquele local, mudassem dali. Então, diz que nos anos subsequentes, houve os que entre os cananeus errantes receberam instrução de Abraão, e quando quer que um desses vinha àquele altar, sabia quem havia estado ali antes, e depois de armar a sua tenda, reparava o altar e ali adorava o Deus vivo. Onde quer que as pessoas fossem e vissem o altar, eles já identificavam: aqui passou Abraão. Abraão, o amigo de Deus, aquele que estabelecia altares, assim como estabelecia a sua casa. Nós poderíamos dizer que não havia uma casa ou um lugar em que Abraão morou em que o altar não estivesse ao lado ou estivesse presente naquela localidade. A pergunta é: onde está o altar de Deus hoje? Diferentemente das outras religiões, o cristianismo não estabelece altares nas nossas casas, ou não nos obriga a estabelecer um altar. Talvez nos países mais católicos, antigamente, cada casa tinha um santo, uma santa, uma estátua, ou ainda tem, talvez. Mas nas denominações evangélicas, poucas referências existem às imagens, por exemplo. Talvez um quadro, um pensamento pendurado aqui e ali, ou uma Bíblia deitada num local, numa estante ou num balcão. Ali está. São poucas referências. Quando eu observava muito nas salas de visita, as pessoas nos convidavam a entrar, e eu ficava observando o que eles tinham ali para talvez estabelecer um ponto de conversa, de contato. Alguma coisa que estava na sala. E eu notava que havia algumas pessoas que tinham uma Bíblia aberta, quem sabe no Salmo 23, aberto ali, estava num lugar estratégico, daquelas Bíblias grandes. Outros talvez não tinham nem isso, mas tinham alguns livros nas prateleiras, e não era tão incomum ver alguns livros adventistas nessas estantes. E ali a gente estabelecia um contato. Mas hoje, onde está o altar? Onde está o altar de Deus nas casas? Onde está o altar de Deus na sua casa? Esse é o estudo número 10 que nós devemos fazer a partir de agora. Na verdade, quando a gente estuda sobre o altar de Deus, nós queremos fazer isso de uma forma bem simples e prática.
talvez em forma de perguntas e respostas, vocês podem participar. O altar de Deus é o lugar onde a família se reúne para louvá-lo, para adorá-lo. Toda família, diz Ellen White no livro A Orientação da Criança, página 517, toda família deve erigir o seu altar de oração. Não está falando aí de pedras que a gente põe num canto, quem sabe perto da lareira, aqui nos Estados Unidos, ou em algum lugar. Não. Está dizendo que toda família deve erigir um altar de oração. No aspecto prático, o que é isso? Pais e mães precisam buscar a Deus de manhã e à tarde no altar da família. É isso que o que é recomendado. Para que possais aprender a ensinar aos vossos filhos de forma terna e amorosamente. O altar de Deus é o lugar onde as pessoas conversam com Deus. O altar de Deus é onde as pessoas reverenciam a Deus. E este altar de Deus deveria ser ocupado pela manhã e pela tarde. Não deveria ser um lugar ocioso. Não deveria ser um lugar esporádico. Ou, mais precisamente, não deveria ser um momento ocioso, um momento esporádico, já que o altar de Deus pode ser em qualquer lugar da sua casa, desde que você ali estabeleça a sua comunhão com Ele, desde que ali você dedique tempo para falar com Ele e para ouvir a Deus. O que acontece quando esse altar, ou quando essa comunhão é negligenciada? Nós podemos chamar essa comunhão de culto familiar. Eu estava pensando nessa manhã, talvez entrevistar alguns de nós que têm a prática constante de fazer o culto familiar. Mas consultando um aqui, outro ali, perguntando por telefone aqui ou lá, eu vi que não havia muita segurança. E eu entendi que, talvez politicamente falando, não seria legal tentar achar alguém que tenha como hábito fazer o culto todos os dias em sua casa. Mas a pergunta é, o que acontece quando o culto familiar é negligenciado? E Ellen White tem um comentário que vale a pena a gente ver. Ela diz que nós nos tornamos um joguete nas mãos de Satanás. Por quê? Porque a menos que haja uma relação direta com Deus nessa luta do dia a dia, a menos que esse braço poderoso, diz ela no livro Orientação da Criança, menos que esse braço poderoso opere para salvar o homem, nós seremos dirigidos pelo inimigo. A única maneira de nós não sermos dirigidos pelo inimigo é obter a companhia e a presença de Deus na nossa vida com um braço poderoso para salvar. E quando nós negligenciamos a comunhão, o culto familiar, nós enfraquecemos essa relação e mesmo que você não voluntariamente abra espaço para o inimigo, mesmo que você não faça isso deliberadamente, pelo fato de esquecermos a comunhão com Deus, a ocasião se torna favorável para que o inimigo haja. E aí nos tornamos presos, nos tornamos cativos dele e fazemos o que ele quer. Portanto, quando a gente fala de culto familiar, entre todas as atividades que nós possamos ter dentro de um lugar, de um lar, que são as paredes que nós compramos para viver dentro, não é? Entre o espaço protegido pelas paredes, lá dentro, de todas as atividades que nós temos dentro de um lar, a alimentação, o descanso, a higiene, o lazer até, todos os aspectos que envolvem uma casa para nós, um lar para nós, a atividade mais importante, mais determinante, crucial, é o culto da família. Você já parou para pensar nisso?
Qualquer outra atividade, sendo prazerosa ou não, ela é importante, mas esta é a mais importante de todas. Estamos nós dando espaço e tempo para a atividade mais importante, porque é esta única atividade que tem a possibilidade de interromper um domínio. É o domínio que está já no mundo e nós não podemos evitar, nós não temos como evitar isso. O domínio do mal nesse mundo existe porque este mundo é território ainda dominado pelo mal. Embora o mal esteja vencido, o inimigo foi vencido por Jesus na cruz, e ele é vencido no coração de cada um de nós que tem essa comunhão com Cristo, mas este mundo é o território de domínio do inimigo. Se nós não quisermos que as nossas paredes, os nossos quartos, as nossas salas de estar e de jantar, a nossa cozinha, os nossos quartos de visita, os nossos family rooms e qualquer aposento dentro de casa, se nós não quisermos que seja também domínio daquele que já domina o mundo, nós precisamos estabelecer o culto familiar. Simples desta maneira. Não há uma outra saída. É o culto familiar que nos torna livres do domínio desse mundo. Bom, como evitar que o culto seja uma mera formalidade? Alguns pensam assim, puxa vida, mas eu venho de um lar que meu pai me obrigava a ter o culto familiar. Como evitar que o culto seja uma mera formalidade? Em primeiro lugar, Ellen White dá duas dicas bem simples. Ela fala assim, o espírito de gratidão e o senso da necessidade. Quem não tem nada para agradecer? E quem não tem nada a pedir? O culto é uma expressão da nossa gratidão. Quem está vivo é agradecido, ou deveria ser. E quem está vivo tem necessidade. Todos nós temos. É mais fácil, talvez, identificar as necessidades do que identificar pontos para agradecer, mas, de todas as formas, todos temos esses dois aspectos na vida. O aspecto de revelar o que agradecemos e o outro, o que nós tanto necessitamos. Ellen White comenta, dizendo que o abrir do nosso coração a nosso Pai Celestial, o reconhecimento de nossa inteira dependência, expressões de nossas necessidades, a homenagem de grato amor, é isso que é a verdadeira oração. E é justamente essa é a agenda do culto familiar. Qual é a agenda? Agradecer. O que mais? Expor as nossas necessidades. Desta maneira bem direta e objetiva. Quem deve liderar o culto? Alguém tem que tomar a iniciativa. Nada acontece sem que alguém tome uma iniciativa. Nada, em nenhum lugar acontece. Por mais importante que seja, alguém tem que tomar a iniciativa. E quem deve tomar a iniciativa de liderar o culto é o pai. Que o pai, diz Ellen White, que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, Jesus gostará de demorar. Pergunta é, e se o pai não tem iniciativa? Hoje em dia existe uma epidemia de pais sem iniciativas, a não ser iniciativa de jogar bola, jogar videogame. São pais que ainda estão no processo de terminar a adolescência. Né? Eu tenho 2 filhas. E uma vez eu disse a elas, filhas, se você vê que o seu amor não tem iniciativa, tenha você iniciativa. Alguém tem que ter iniciativa. Se ninguém tiver iniciativa, irmãos, piedade e misericórdia. Alguém, por favor, tenha iniciativa. E eu estou pregando aqui na igreja, estou pregando para mim mesmo. Pais, mesmo que você não saiba fazer, mesmo que você não saiba como coordenar esse momento de agradecer e pedir,
inicie, comece. E se você se sente tão desqualificado, diga para sua esposa: comece que eu te apoio. Alguém tem que fazer. Se nós não fizermos, nós todos, pais, mães, filhos, todos estaremos à mercê do domínio daquele dominador que já tem o mundo em suas mãos. A pergunta agora é: deve haver um tempo determinado para o culto? O que Ellen White fala sobre isso? Hoje em dia é tão difícil essa questão do tempo. Mas ela diz assim, de forma também fácil de a gente entender, e eu diria que não é tão complicado de colocar em prática. Porque ela fala: em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Ela não fala 6 da manhã, 7 da manhã, 5 da manhã, 6 da tarde, 7 da tarde. Não fala nada disso. Ela fala apenas manhã e tarde, ou manhã e anoitecer. É simples. Um tempo de manhã e um tempo antes de descansar à noite. Esse é um tempo. Agora, quão longo deve ser esse culto ou essa atividade? Em primeiro lugar, nós devemos entender que isso é uma prioridade, deveria ser uma prioridade. Antes que qualquer outras das prioridades que a gente tem, não é verdade? Prioridade de se alimentar, prioridade de relaxar, porque depois de um dia andando por aí, e trânsito, e trabalho, e agenda complicada, e serviço cansativo, a gente tem o direito de sentar, tirar o sapato e relaxar. Ellen White diz assim: pais e mães, por mais prementes que sejam os vossos afazeres, não deixeis de reunir vossa família em torno do altar de Deus. Pais e mães, façam disso uma prioridade. O que mais que ela diz? Que a hora da oração não deve ser negligenciada por razão alguma. Nada deveria tornar um empecilho a essa hora. A hora da oração não pode ser negligenciada. Mas agora vem aquela pergunta: então como tornar esse momento interessante? Porque hoje em dia, com tanta competição de atrações e coisas legais para fazer, e muitas vezes coisas que entusiasmam, excitam, como tornar o culto interessante? Em primeiro lugar, Ellen White fala que os cultos deveriam ser curtos e espirituais. Quanto a esse curto, não é? O curto deve ser o tempo em que as crianças suportam, e geralmente é pouco tempo. Não é? Quanto que uma criança suporta? 5 minutos? Então, esse é o tempo. 10 minutos? Quem sabe no máximo. Mas um culto familiar poderia ser feito em 5 minutos, 6 minutos. Uma leitura, o estudo de uns 2 versos, um cântico e uma oração. Alguém pode pensar: mas é tão pouco, pastor. Sim, parece pouco, mas este culto curto e ao ponto espiritual não sairá da memória dos nossos filhos. Notem o que ela diz: a oração feita deve ser curta e ao ponto, curtos e espirituais. O que ela mais diz? As horas do culto matutino e vespertino devem ser as mais agradáveis e auxiliadoras do dia. Então, coisa muito longa, enfadonha, jamais serão associadas com agradáveis. Agradável é algo curto, direto, objetivo, legal, que as crianças gostem de participar. E de maneira mais direta, que elas pudessem fazer algo. Ou uma parte da oração, uma frase da oração, ou por que você está feliz hoje, ou o que você tem para agradecer hoje, ou o que você tem para pedir para o Papai do Céu hoje. Essas são maneiras que nós deveríamos ter para ensinar aos nossos filhos. Como ensinar os filhos a respeitar a hora do culto? Não é uma... Conforme a gente lê o que está no guia de estudo e também no livro,
diz que os nossos filhos devem ser ensinados, treinados, a ser afáveis, atenciosos, dóceis, prestativos, mas, sobretudo, respeitadores das coisas santas e reivindicações divinas. Então, uma palavra aqui que é desafiadora para nós. Respeitadores das coisas santas. Ensinar a respeitar. Tem que haver uma ação deliberada da parte dos pais em ensinar os filhos a respeitar o que é sagrado. Hora da oração, olhos fechados, boquinha fechada. Hora do cântico, não é hora de correr, de pular, é hora de cantar. Esse treinamento tem que vir de um bom treinador. É ou não é? Treinadores fazem a diferença, não é? Torcida do Flamengo que está aí para provar isso. Não é? Treinadores têm que fazer a diferença. E quem somos nós, pais? Somos treinadores. Se a gente simplesmente deixar, não haverá treino, não haverá excelência naquilo que nós queremos que os nossos filhos se tornem. Então, ensinar os filhos a respeitar o culto, a hora do culto. Aqui vem algo que eu gosto e todo mundo gosta, não é? A música. Cantar. Que haja cântico no lar. Os hinos que sejam suaves e puros e haverá menos palavras de censura, mais animação, esperança e alegria. Talvez esse seja o ingrediente que, em muitos casos, soluciona a falta de atenção. O cântico, a música, a letra. E, normalmente, aqueles que passam por esse período formador num lar cristão, mesmo depois de adulto, e ainda que por alguma desventura dessa vida eles se distanciem de Deus, eles nunca se esquecerão dos hinos, das letras, das melodias. E Deus poderá usar um hino ou um cântico para trazê-los de volta. A música tem esse poder. Ellen White comenta ainda no livro, página 523, que é um dos meios mais eficazes de impressionar o coração com as verdades espirituais. Cantar, repetir canções, textos bíblicos em canções. As crianças não se esquecem fácil daquilo que elas cantam. Elas não se esquecem das músicas que elas memorizam. E, logicamente, a parte central de todo o culto é a leitura da Bíblia. Quão essencial é, no tempo atual, ensinar aos vossos filhos a palavra de Deus. Não é a função só do pastor, não é função só das professoras das classes, das divisões infantis, dos primários, do hall, não é só deles. Não é só da escola cristã, da escola adventista. O primeiro professor da Bíblia sou eu, pai. É você, pai e mãe. Nós precisamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Isso tem um poder sobre nós também, porque para ensinar a gente tem que aprender, não é verdade? E é uma bênção poder aprender para ensinar. E, finalmente, quais são os resultados de colocar tudo isso em prática? São os melhores possíveis. Né? Eu não poderia terminar as considerações sem apresentar alguns resultados. 3 slides apenas. Primeiro, essas horas de devoção exercem uma influência enobrecedora. Vamos ver se eu... Influência enobrecedora em todos quantos dela participam. Trazem paz e sossego. Resultados: influência enobrecedora, paz e sossego aprazíveis ao espírito. Esse é o primeiro resultado. Segundo resultado, notem que interessante o que Ellen White fala aqui. É dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante, porem um muro em torno dos filhos. Bom, segundo resultado,
do culto familiar é que aquelas horas constroem um muro de proteção. Se a princípio nós dissemos que vivemos num mundo de domínio do inimigo, o culto é o escudo para defendê-los dos ataques do inimigo. E notem esse, interessante, especialmente para aqueles que têm filhos pequenos, ainda na idade de ensinar mais e mais, têm os filhos consigo, eles ainda não foram para a escola. Ellen White diz assim: quando meus filhos cometem um erro, tenho conversado bondosamente com eles e então com eles orado. E notem o que ela diz agora: depois disso jamais achei necessário puni-los. Seu coração se desmancha de ternura diante do Espírito Santo, que veio em resposta à oração. Que fantástico. Que fantástico. Mais oração significa menos castigo. Até os filhos vão gostar. Né? Mais oração, menos castigo. E agora, promessas. Quais são as promessas de Deus às mães, principalmente? Ele diz: as orações das mães cristãs não são desatendidas pelo Pai. É vossa parte trabalhar com simplicidade, e Deus estabelecerá a obra de vossas mãos. E ela continua: as portas dos céus abertas para cada mãe. O céu está aberto às vossas orações. As portas estão abertas para toda mãe que lançar seu fardo aos pés do Salvador. Que lindo, hein? Que lindo. E, finalmente, conclusão, voltando ao que nós lemos a princípio, Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8, que Abraão construiu um altar em cada lugar que ele viveu. Semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amor a Deus deveriam erigir um altar ao Senhor onde quer que estabeleçam a sua casa. Talvez quando eu vender a minha casa, quando eu terminar meu tempo de serviço nesse lugar, quando eu vender o lugar onde estou, ou o mortgage do lugar onde eu estou, talvez fiquem apenas as paredes, as pinturas que ficar por lá. Talvez o futuro morador não poderá identificar qual era o lugar em que aquela família que vivia ali dedicava tempo para orar. Mas no passado havia um altar fora de casa. Hoje, Deus nos convida a erigir um altar dentro de casa. Cada um de nós sabe em que lugar esse altar será. Se você não tem um espaço físico, crie um espaço de tempo. Se você não tem tempo, estabeleça uma parte do tempo que você não tem, mas comece a ter um culto familiar em sua casa. Iniciativa do pai, iniciativa da mãe. Abram as portas para que Deus ali habite e para que Deus proteja a sua família dos ataques que a sua família sofrerá vivendo nesse mundo. Não há uma família que não sofra ataques do inimigo. Quão preparado está a minha família para enfrentar esses ataques? Depende da minha iniciativa. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã. Vamos levantar para a oração. Bondoso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos esse livro, tão simples, direto, mas tão desafiador. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos esse princípio em prática, ainda que haja muitos contratempos, ainda que haja
dificuldade de acomodar a nossa agenda. Pai, nos ajude a entender a importância, a prioridade desses momentos de adoração em família. Dá-nos forças, capacidade, mas, sobretudo, Senhor, coloque vontade no coração de cada um de nós. E essa vontade seja acompanhada de determinada força para colocar isso em prática. E que jamais desistamos deste ideal. E se começarmos e porventura não tivermos perseverança suficiente, ajuda-nos a retomar, até que isto vire um hábito na nossa vida. E esse hábito defina o nosso caráter e o caráter dos nossos filhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.